aula, eu achava que era alguma coisa mais desse tipo. Aí depois me explicaram, não, o pessoal está vindo com fogo, o pessoal está vindo como uma tocha. Aí eu disse, então vou ministrar uma mensagem, né? Como diz assim, vou cantar um hino. E creio que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Você pode já se sentar, por favor? Eu agradeço ao pessoal de música. Dá um descanso para você, que daqui a pouco a gente fica de pé de novo. Como o pastor falou, eu estou vindo de uma maratona. Essa dificuldade de falar, que eu até brinquei aqui, que minha esposa também fala a mesma coisa. Nesses últimos... A gente não tem nem 4 meses completos do ano, né? Eu cheguei agora, como ele falou, de 6 países, mas no total já são 10 países, só nesse ano. E tivemos cruzada na África, tivemos conferência na Ásia, tivemos tudo, até lugar que eu deveria estar. Fizemos cruzada, mas eu não consegui chegar porque me barraram, porque descobriram que eu era missionário. A gente tem de tudo aqui para contar para vocês. E eu passei em casa 3 dias. Eu cheguei da Guatemala e vim direto para cá. Passei 3 dias em Tulsa. Vi minha família assim rapidinho e vim para cá. Por causa das conferências que temos aqui no Brasil. E principalmente aqui hoje. E o evento de aniversário da igreja do meu irmão. Lá em Paulista. Cadê o pessoal de Paulista? Tem alguém de Paulista aí? Está todo mundo para o aniversário, né? Esperando lá. Então, daqui a pouco eu estou chegando. Você que está assistindo online, tá? E creio que Deus vai fazer algo grandioso. Eu quero mostrar umas fotos para vocês. Em primeiro lugar, minha família que mandou um beijo, para que vocês vejam como eles estão. Estão lá em Tulsa, Oklahoma. Nós temos as nossas imagens aí agora. A minha filha Aimee, a minha filha Julie e minha esposa Jéssica. Aqui, tá aqui. Olha isso. Você percebeu que tudo, até minha mulher puxou a mim, né, na beleza. Então, a Aimee tem 12 anos, Julie tem 9, a Aimee já veio aqui, a gente pregou numa conferência que há muitos anos, daquela do seminário, né, de verão. A Aimee veio uma vez com Jéssica, mas Julie nunca veio aqui, veio em Recife, mas nunca veio aqui na igreja. E deixa eu falar para vocês logo, para poder mostrar uns banners, umas coisas do ministério. Eu quero mostrar logo que a gente tem só um livro aí. O pessoal deve ter a foto do livro. Esse livro, Compreendendo o Caráter de Deus, para vocês entenderem, ele está em inglês. Ele está em um monte de países traduzindo para vários idiomas. E esse livro hoje no Brasil, porque a gente tem muito o pensamento do verbo da vida, indicado para o rema, aquela coisa toda. As escolas bíblicas no Brasil, aquelas que querem ser como o rema, aquelas que têm um outro estilo, eles usam esse livro aqui. Essa é uma das coisas que sustenta a gente nos Estados Unidos, esse livro. Eu disse ao Senhor, eu vou lançar um livro quando eu puder colocar pão na mesa dos outros, não na minha. E o Senhor tem dado pão na minha mesa através desse livro. Esse livro é um best-seller, está indo para, sei lá, já 10, 11 edições. Foi refeito, é maravilhoso. Em inglês ele é um sucesso. E você pode adquirir ele, a nova edição, a última edição, revisada. E você vai, eu não sei se é a 7ª ou 8ª que você tem aí. E você vai amar esse livro. Esse livro tem ajudado muita gente. E se você quiser aprender muito do que eu vou ensinar hoje, você vai ver nesse livro, vai ser uma bênção para você, tá? Antes de passar, eu quero dizer que se a gente tiver livro do T.L. Osborne aqui na nossa livraria, T.L. Osborne, se tiver qualquer livro dele aí, Ajunta-te a essa carruagem, Ganhando Almas, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, qualquer um desses livros, e principalmente Você é o Melhor de Deus. Pega esses livros, comprem esses livros. Quando terminar aqui no intervalo, vai e adquire esses livros. Foram os livros que me impactaram e que me inspiraram. E tem uma história linda a respeito do livro Você é o Melhor de Deus, que eu, pedindo todos os dias para morrer, porque eu não sabia que tinha um propósito, alguém emprestou aquele livro do T.L. Osborne para mim, Você é o Melhor de Deus. E quando eu comecei a ler, eu não acreditava no que eu estava lendo, porque era bom demais para ser verdade. E quando eu comecei a abrir as páginas que tem as fotos, talvez você nunca me ouviu falando isso,
as páginas que tem as fotos das cruzadas, as páginas começavam a mexer na minha frente. E eu tinha 18 anos de idade e eu pensei, eu estou ficando doido. Eu fechava o livro e depois eu abria de novo e começava a mexer e eu começava a ver fotos diferentes da foto que eu estava vendo. Era a mesma multidão, eram os mesmos lugares, mas ao invés do T.L. Osborn estar pregando, quem estava pregando era eu. Então isso foi algo que aconteceu no início do ministério. Eu não entendia nada e depois comecei assim, mas Senhor, então eu não quero morrer, porque se eu tiver um propósito, eu preciso cumprir. Então me revela, mesmo assim não tinha entendido, e hoje eu faço cruzadas em nome do Ministério Osborn, conferência em nome do Ministério Osborn, e segundo a dona Osborn, eu não estou lá por acaso. Então, graças a Deus por esses livros. Adquira o meu livro se você puder, vai ajudar nosso ministério, mas se puder comprar um livro do T.L. Osborn, adquira, você vai sair inspirado aqui, amém? Então, deixa eu passar umas coisas para vocês, dos nossos últimos eventos. Vamos ver qual vai ser o primeiro que vai aparecer aí. Essa daí que vocês estão vendo é a nossa cruzada no Paquistão. Essa é em Hyderabad, no sul do Paquistão. Ok? Passa a próxima agora. A próxima é a cruzada na outra semana no norte, em Lahore, no Paquistão. Você vai ver aí, vai passar a foto. São muito... Está atrás de mim? Tá aqui. Gente, vocês têm um negócio duplo. Então, essa daqui foi a de Lahore. Vocês vão perceber que eu não apareço nas fotos, mas os eventos aconteceram. Foi um dos eventos mais caros que a gente conseguiu patrocínio para fazer. Na primeira eu estava em Dubai esperando o visto, porque eles começaram a desconfiar que eu era um missionário e ia pregar. Então eu saí da Coreia do Sul e fiquei lá em Dubai esperando. O visto de 24 horas foi aplicado quase 30 dias antes, e eu já estava no dia do evento em Dubai esperando e não saiu para a primeira cruzada, foi negado. Eles pediram documento e parece que descobriram que eu era um missionário. E aí foi negado, fizemos online, a primeira. Aí essa outra era no norte, eu fui para o Catar, tive uma reunião lá com o pessoal, mas também indo para o Catar eu falei, estou a 1 hora e pouca dessa próxima cruzada, estou esperando, na hora que saiu o visto, que eu apliquei o visto de novo, negaram mais uma vez. Resultado, eu não pude pregar, mas as cruzadas aconteceram, essa é a segunda cruzada. Nas duas cruzadas tivemos 10.300 pessoas convertidas. Pessoas que nunca ouviram antes o Evangelho. Pessoas muçulmanos, 10.300 muçulmanos entregaram a vida a Jesus. Aí temos parceria com os ministérios de lá. Eu estava fazendo uma parceria com um ministério muito forte no mundo para fazer essas cruzadas. E hoje essas pessoas são colocadas dentro de uma igreja local. Vamos para as próximas fotos, por favor. Aqui foi a nossa cruzada na Etiópia. Eu cheguei há pouco tempo nos Estados Unidos da Etiópia, Europa, Etiópia, e depois fui para Guatemala e agora estou aqui. Essa cruzada, nós tivemos 4 dias de cruzada, num lugar a 10 mil metros, 3 mil metros de altitude, mais ou menos 10 mil pés, por isso que eu falei 10 mil. E lá é frio, estava bem diferente, cidade pequena, mas é bem interior. Ninguém nunca fez cruzada nesse lugar. Eu me juntei com um ministério que está na África do evangelista Sérgio Carriel, e junto com o Global Gospel Action e com o apoio do Osborn Ministries, nós fizemos o maior evento da história da região. Tivemos cerca de 100 mil pessoas participando. Próxima, olha aí, é gente, viu? Próximo. Aqui você vai ver uma sequência do último culto, ó. Essa é uma parte que não pega tudo do lado esquerdo. Vamos à próxima. Aqui é a parte do meio. Era um grande campo de futebol. E a próxima, aqui é a parte da direita. Nesse último culto nós tínhamos cerca de 40 mil pessoas. Eu acho que são vídeos agora, né? Vamos ver. Olha o coxo dançando, olha o coxo pulando e dançando. Vê se vocês conseguem ver. Olha lá o coxo lá, ó.
Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Um homem cego total tinha sido curado. Eles começaram a cantar e dançar. Olha que coisa linda. Olha o coxo, olha o coxo, olha o coxo. Na plataforma comigo tem um pastor que era coxo até o dia anterior. Ele estava normal já do meu lado. Olha como eles são felizes. Passa pro próximo vídeo. Olha lá, toca minha mão se você consegue ver. Ele é cego total. Olha isso, contando meu peso. Ó, se você consegue ver, eu tô falando com o intérprete. Venha me pegar. Se você consegue me ver, venha me pegar. Olha isso, olha isso. Olha o intérprete dançando. Quem próximo? Passa o próximo aí. A celebração. Então, esses foram os últimos eventos. Eu tive agora na Guatemala, numa das maiores igrejas da Guatemala. Algo sensacional no domingo. Eu não tenho ainda os vídeos, mas eu estava pregando no domingo em 3 cultos e fui ensinar para o Rema também, local. E eram 3 cultos. 8 da manhã, a igreja cabe assim 4.000 pessoas mais ou menos. 8 da manhã, 10 da manhã e meio-dia. Rapaz, e tudo falando espanhol, já não sabia mais o que eu estava falando, porque eu vinha dos eventos em inglês, agora eu estava pregando em espanhol. No primeiro culto pela manhã, eu fiz o apelo para receber Jesus, e eles disseram que tinha que chamar o povo na frente, eu chamei. Veio assim, como a gente diz aqui, uma ruma de gente, uma reca. Quando vem aquele povo tudinho, o povo começa a se ajoelhar, porque os diáconos mandam eles se ajoelharem lá. E quando se ajoelhou, tinha uma senhora bem velhinha numa cadeira de rodas. Ela estava muito fraca por causa da diabetes, então ela não podia mais andar, não podia mais ficar de pé. E ela veio entregar a vida a Jesus também. E ela ficou tentando se levantar na hora da oração, da oração do pecador, para poder se ajoelhar, que ela queria respeitar a Deus. Então ela tentou fazer isso. Quando eu vi aquilo, eu disse: a senhora quer se ajoelhar aqui? Tudo tal. Ela falou: eu quero... que eu vim entregar a ver Jesus. Eu falei: então vamos fazer um negócio? Antes da gente fazer a oração, vamos dar uma caminhadinha? Aí eu dei a mão para ela, ela saiu andando comigo. Aí depois a gente está fazendo a oração, eu botei o povo para caminhar com ela. Eu acho que no Instagram, @JoaneCésar, tem um dos últimos vídeos da Guatemala. No final mostra essa mulher andando com a cadeira de rodas. Eu disse para eles: então vai testar com ela ali, enquanto eu vou orando pelo pessoal. Na hora da oração, que eu olho para trás, ela está subindo ela subiu a plataforma com a cadeira de rodas. E Jesus curou ela. Podemos orar? Feche os seus olhos, levante uma de suas mãos. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Pela inspiração da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito tira tudo o que é impossível. A tua graça reverte tudo através do teu favor. Te damos graças pelo momento que estamos vivendo aqui. Senhor, já somos ungidos, somos salvos. O que nós precisamos entender nessa tarde, para que a gente possa fazer algo maior para Ti? Revela-nos, mostra-nos diretamente do Teu trono. Em nome de Jesus, continue com sua mão levantada, diga assim, eu nasci para causar um impacto. Diga: porque eu tenho um propósito. Eu nasci para fazer a diferença. Porque a graça, porque o favor do Senhor estão sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 1, versículo 16. Gálatas 1, versículo 16. Fazer igual aqueles pregadores, viu? Eu não vim de longe não para pregar só esse tempo não, viu, gente? Já viram os pregadores fazerem isso, não? Existe essa, né? Isso é mais pentecostal, né? O outro é assim: pede ao pastor local
em público. Pastor, me dá mais 20 minutos aí. Se ele disser não, todo mundo fica contra o pastor. Aí faz do microfone para a pessoa não ter como não falar, né? Vamos lá. É porque geralmente o pastor vai dizer não. E quando ele diz não, aí fica aquele climão. Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao versículo 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo está falando do seu chamado apostólico, quando ele descobriu daquilo que Deus o chamou, e ele diz assim: aprouve ao Senhor revelar o seu Filho em mim. Olha que palavra tão maravilhosa. Quando a gente vê essa palavra revelação ou revelar, o verbo revelar, nós vamos estudar ele no grego. Todos aqui são alunos do Rema, se não for, você tem que fazer. E a palavra revelar que nós temos aqui no grego é apocalupto. É a mesma que diz que Cristo revelou o Pai. Então, a palavra apocalupto, que é sinônimo de apocalipse que a gente tem, significa, escute isso, descobrir, revelar o que estava escondido ou oculto, expor, tornar manifesto, trazer à luz o que antes era desconhecido. Um ato que demonstra o que é a revelação que Paulo está fazendo, é você ter uma caixa e querer olhar o que está dentro, mas ela está tampada. Então, se a gente pudesse aqui usar uma forma bem nossa, bem lógica, de o que é revelar Cristo, que o apóstolo está falando, é literalmente tirar a tampa para se ver o que está dentro. Isso tem referência com a arca da aliança, a qual dentro da arca estava a presença do Senhor, estava o maná, que é o alimento divino, estava o cajado de milagres, estava a palavra de Deus através dos 10 mandamentos. Então, Paulo está dizendo, ele me chamou para revelar o seu Filho em mim. O que nós devemos entender é que Deus não chamou apenas o apóstolo Paulo, Deus não chamou apenas pessoas que nós achamos que são chamadas. Eu não sei se você já viu um vídeo, ele fala muito ao meu coração, mas aquele homem que fez Barrabás no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, aquele de 2004. Vocês lembram, já viu esse homem falando? Que o diretor do filme disse para ele: olha, nós estamos gravando, você vai ter a cena com Jesus, o ator que representa Jesus, mas o melhor seria que você não cruzasse olhares com o ator que representa Jesus, porque você pode ficar muito emocionado pela cena que ele vai estar muito machucado e tudo e tal. Então não olha nos olhos do Cristo. E aquele ator, que hoje é um servo de Deus, ele disse, quando aconteceu aquilo, no meio da gravação tinha muita gritaria, e eu não tinha me lembrado das instruções do diretor, e por algum momento, na hora que Jesus está sendo o meu substituto, e eu estou sendo livre, eu cruzo olhares com ele. Ele disse isso. No momento em que eu olho para ele, eu senti que o próprio Jesus me olhava tudo de dentro de mim. E ele disse assim: como o Cristo pode olhar para alguém como eu, um pecador? E ele fala uma frase tão maravilhosa: como pode Cristo olhar para mim com tanta pessoa boa nesse mundo? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo fez isso com o apóstolo Paulo. Tantas pessoas mais santas, tantas pessoas com qualificações ali no meio do judaísmo, mas foi chamar alguém que era um perseguidor. Quantas vezes nós pensamos, eu queria ser como fulano para que Deus me usasse. Você sabia que às vezes a maneira que Deus vai se revelar mais forte é através de pessoas como você? Como pode o Cristo olhar para alguém como eu? Eu lembro quando eu tinha 17 anos de idade. Eu todos os dias voltava para casa e pensava:
o que é que vai acontecer comigo quando eu morrer? Eu trabalhei dos 10 anos de idade aos 17 anos de idade, das 4 da manhã às 4 da tarde. E alguém chegou e disse assim para mim, eu perguntei, o senhor é crente? Ele falou, é. E aquele homem me trouxe uma Bíblia, um Novo Testamento dos Gideões, daqueles que tem nos hotéis. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem da Bíblia. Eu era o católico mais fraco que tinha, porque eu ia para a missa, mas ficava do lado de fora, conversando. Eu nunca ouvi uma pregação, e na minha terra, parte da pregação ainda era em latim. Então se eu ouvisse não tinha muita diferença. Então, a única coisa que eu sabia eram os filmes antigos de Jesus, que eu sabia da história, que ele foi à cruz, tudo. Mas eu não sabia, eu sabia que Jesus era um homem bom, mas não sabia quem Jesus era, que ele era Deus em carne, eu nunca soube disso. E aquele homem me emprestou o Novo Testamento. Eu tentei ler Apocalipse, não deu muito certo, eu não gostei. Porque estava passando no SBT o Apocalipse, que era um filme bem conhecido. Eu fui ler aquele livro, não gostei, fui devolver, ele falou, não, você precisa ler o livro de João. Eu disse, quem é João? Ele disse, um dos apóstolos de Cristo. Eu falei, o que é um apóstolo? Eu não sabia de nada. Isso era bom para mim. Porque ninguém podia dizer que agora alguma coisa era impossível. Porque eu aprendi do zero. E eu lembro que eu me ajoelhei do lado da cama onde eu morava já sozinho, 17 anos de idade, setembro de 1998. Eu abri o Novo Testamento, comecei a ler, no princípio era a palavra estava com Deus. Antes de chegar ao capítulo 3 de João, ou chegando ao capítulo 3 de João, entendendo todo aquele contexto, eu comecei a olhar para dentro de mim e dizer, meu Deus, Jesus é Deus, e eu sou um pecador. Eu senti o peso do pecado no meu coração. Eu nunca tinha usado drogas, não bebia, não saía para a noite, não tinha nada, era uma pessoa até boa. Mas eu percebi o quão mal eu era por causa do pecado. O pecado não respeita a bondade humana. O pecado não nos qualifica para sermos bondosos com a bondade sem Jesus. E eu lembro que eu levantei minhas mãos e comecei a gritar bem alto, Jesus, salva minha alma, eu sou um pecador. E eu senti a paz dele entrando, e eu fazia, meu Deus, como é que Jesus pode salvar a minha alma? Eu sou uma pessoa muito má. Lembra, eu não era uma pessoa tão má, mas o meu coração me condenava. Então, eu fiquei me perguntando naquela época, como o Senhor pode salvar uma pessoa? Tanta gente no mundo, sabia que era salvo, mas tantas pessoas no mundo, e o Senhor me escolheu. E eu ficava, mas por que eu fui escolhido? Eu queria entender. Então eu não me achava digno de ser salvo, mas eu aceitei ser salvo. Eu não sei se você entende. Maria, mãe de Jesus, não entendia como uma mulher virgem poderia dar à luz um filho, mas disse, seja feita a vontade do Senhor. Eu disse, eu não entendo, mas que o Senhor faça. Depois, eu li aquele livro do T.L. Osborne e comecei a ficar inspirado para pregar. E aí eu ouvi em uma visão que eu fui chamado para pregar o Evangelho. E eu disse, mas como pode? Eu não achava digno de ser uma pessoa salva. Imagina agora representar o Deus Todo-Poderoso. O que eu quero dizer para você é que Deus olha para cada um de nós como a sua imagem, como sua semelhança. Nós temos algo que às vezes está coberto, mas se a gente abrir o coração para Jesus, se a gente serve a Jesus, é só tirar a tampa e nós vamos revelar o Filho de Deus através de nós. Abram Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que é que está dentro de nós? O que é representado? O que é esse tesouro dentro desse barro? O que é esse tesouro dentro dessas arcas de carne humana? Gênesis 1, versículo 26. O dia da criação do ser humano. Homem e mulher foram criados. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que coisa linda, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Preste atenção,
Deus nos criou como reflexo físico de quem Ele é em espírito. Deus nos criou para que Deus seja visto através do corpo físico. Deus fez o ser humano tão perfeito que se o ser humano falhasse, o próprio Deus poderia ser um humano. Você não entendeu o que eu estou falando? Pregadores pregam que o ser humano não vale nada, que não é nada, que é o pecador. Isso foi o pecado que fez conosco. A criação de Deus é tão perfeita, que se o homem falhar, Deus pode se fazer como um de nós, porque a criação é perfeita. Cristo só pôde habitar num corpo humano, porque Adão foi criado de maneira perfeita. Então, nós entendemos que representamos fisicamente o Deus invisível, assim como Cristo revelou o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, este o revelou. Quando nós vemos a palavra revelar, é a mesma palavra que Paulo está dizendo. Por exemplo, antigamente nós tirávamos fotos com aquelas máquinas antigas. Aqui todo mundo é muito novo. Eu estudei isso aqui, o pastor Júnior me ensinou isso muito bem, porque ele tem mais experiência do que eu. Antigamente a gente tirava foto com máquinas com rolo de filme. Vocês lembram disso? Eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês aqui. Aquele rolo de filme declarava ou identificava a sua classe social. 12 fotos, 24, 36 classe média alta, 72 ou a pessoa é rica, ou classe média alta fazendo 15 anos da filha. Não era assim? Vocês lembram disso? Tirávamos a foto, depois a foto precisava ser revelada, pois ela era apenas uma sombra. Passava por um processo químico num lugar escuro, até vir a revelação preta e branca, depois a revelação a cores. Cristo Jesus está em nós. O poder do Senhor está em nós. E nós precisamos fazer algo, sair da escuridão das trevas, pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos mostra a luz. Como nós vamos brilhar vivendo como Jesus viveu, curando os enfermos, expulsando os demônios, falando do amor de Deus para as pessoas. Pessoas vão querer o Jesus que você tem apenas por você revelar que você segue Ele, apenas por você revelar quem você é em Cristo. Billy Graham dizia que se alguém nunca ouviu o Evangelho, nunca leu a Bíblia, talvez você seja a única Bíblia que ele vai ler. A palavra imagem, façamos homem a nossa imagem, vem no hebraico. Eu não vou dar as palavras, senão vai ficar muito longo e eu preciso de muito tempo, vou ter que começar a pregar. A palavra imagem, tselen, no original, significa literalmente algo que tem uma imagem que é vista. Só que como ver ao espiritual? Colocando carne humana. Então, a imagem ali é literalmente a vida divina dentro do ser humano. Todo ser humano foi criado para viver a vida gloriosa de Deus. Quando a gente vê as pessoas colocando leitinho para o rato, adorando outros ídolos, veja de uma maneira diferente do que os religiosos dizem. Os religiosos, quando veem pessoas adorando ídolos, eles os chamam de idólatras. Deus, quando vê alguém fazendo isso, fica igual o pai do filho pródigo. Por que o irmão mais velho não vai avisar que continua amando ele? Nós devemos avisar a essas pessoas a maneira correta. Nós devemos avisar as pessoas que aquela idolatria não está correta. Nós não vamos chegar e chamá-los de idólatras perdidos. Nós vamos dizer, olha, existe uma maneira de refletir o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu contar uma história para vocês. O apóstolo Paulo, em Atenas, no capítulo 17 de Atos, a Bíblia diz que ele estava passando por uma das cidades mais idólatras do mundo. Ele estava ali na região da colina de Marte, onde tem onde tem o templo da deusa Atena, a deusa da vitória, onde tem tudo ali em Atenas. Eu já fui lá. À beira daquela colina temos um lugar chamado Areópago, que em grego Areopagos, onde ele faz o seu lindo discurso, onde ele fala, pois nele vivemos, existimos, pois nele nos movemos, existimos e vivemos, como alguns dos vossos pensadores também disseram,
porque dele nós somos criação. Vocês lembram disso? O apóstolo Paulo estava andando por um lugar cheio de altares de deuses, muitos deuses naquela região. Então Atenas era um lugar que tinha muitos altares de deuses, e ele conseguiu achar um altar que não tinha nenhuma estátua, e ele disse: olha, esse é o Deus que eu sirvo. Que era aquele altar que dizia assim: ao Deus desconhecido. Lembra dele? Agnostos Theos, ao Deus desconhecido. E olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo era um hebreu, mas que aceitava a nomenclatura que Platão e que os pensadores gregos deram ao Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso era chamado de Theos. Pelos hebreus, Jeová, Adonai. Às vezes as pessoas não sabem chamar o nosso Deus pelo nome que nós chamamos. Eu vou na Amazônia pregar, eles chamam ele de Tupã. E tem gente que diz: olha que coisa tão feia, os muçulmanos chamando ele de Alá. Não é você quem diz o nome de Deus, é a necessidade do homem que busca Deus. Então, veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo é o primeiro dos hebreus a reconhecer que Theos, que os pensadores falaram, é o próprio Deus. E ele começa a dizer dessa maneira: nele nos movemos, existimos e vivemos. Quantos lembram? Vamos voltar para essa parte aqui. Quem está aprendendo alguma coisa? Quantos lembram quando o nosso querido Daniel, o Nabucodonosor teve um sonho, mandou chamar Daniel. Lá vem Daniel, ele disse: olha, eu tive um sonho, ninguém pode revelar. E ele disse: Rei, capítulo 2, versículo 31, você sonhou, tinha uma imagem esculpida assim, assim, assim. Aí você pergunta para os pregadores de escatologia, eles sabem tudo sobre isso. Lembra que Daniel descreve essa estátua? Hein? E ele começa a dizer, né, cada um representa o peitoral, a cabeça, aquela coisa toda, até os pés fundidos com barro e com outras coisas. E você vai estudar aquilo, são profecias. Mas o interessante, ele diz: você viu uma grande estátua. Preste atenção, na criação do homem, o texto que nós lemos, Gênesis 1, 26, está em hebraico, escrito por Moisés. Quando vai falar sobre imagem divina, Tselem, que quer dizer uma imagem, um reflexo do sobrenatural, do espiritual, a própria vida do Todo-Poderoso. Já em Daniel 2,31, a palavra não está em hebraico, porque quando Daniel se refere ao povo da Babilônia, não aos hebreus, ele não fala em hebraico, ele fala em aramaico. Então, ele descreve e usa a palavra Tselem, que em aramaico e hebraico são sinônimos e é a mesma palavra. Só que você tem diferentes interpretações do que essa mesma palavra quer dizer nos dois idiomas. E uma das traduções que tem, tanto para o hebraico quanto para o aramaico, é essa que Daniel falou. Você viu uma escultura, uma imagem esculpida. Vocês lembram dessa passagem ou não? Então, quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, é que o Deus que outrora era desconhecido, já foi conhecido de todo o ser humano, pois nele nos movemos, existimos e vivemos. O coração do homem é pecaminoso, mas a vida que faz ele continuar vivo ainda tem uma essência divina. Não há ninguém que foi criado e recebeu a vida no seu espírito pelo diabo. Todo ser humano nasceu e Deus colocou parte de si dentro do ser humano. Mas um dia nós pecamos e perdemos a conexão com Ele. Mas o espírito humano continua sendo um espírito dado por Deus, ainda que contaminado, não foi dado pelo diabo. Então o ser humano sempre vai querer saber de onde ele veio, para onde ele vai. Ele pode ser o pior dos pecadores, ele vai pensar: tem algo dentro de mim que eu não sei responder. Assim como eu senti o peso dos meus pecados, quando nós anunciamos as boas notícias, as pessoas vão reconhecer que tem algo dentro delas, que elas vivem, se movem e existem. O apóstolo Paulo, falando para os pagãos, ele não falou: pagão, povo idólatra. Ele falou: não, vocês são criação dele. Porque de um só homem ele criou toda a humanidade.
O nome dele é Jesus, é a quem eu estou anunciando. Mas é interessante descobrir que ele está dizendo, esse Deus que não tem estátua, ele tem que estar dentro de você. Essa estátua, essa imagem não pode estar aqui, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então por isso que é um altar sem estátua, porque nós fomos criados à sua imagem, à sua escultura. E quando essa imagem não reflete dentro do coração humano, o homem sente um vazio da presença do seu Criador. Quando nós vamos para essa passagem do apóstolo Paulo, ele não está falando por acaso. O apóstolo Paulo era conhecedor de muitas coisas. Estude como alcançar as pessoas. Estude como as pessoas podem ser alcançadas através do evangelho que você carrega. Não estude como confrontar religiões. Estude como dar uma resposta a eles. Paulo dizia, eu não quero saber de nada a não ser Cristo e esse crucificado. Então o apóstolo Paulo, ele vai usar algumas coisas muito interessantes. Ele vai dizer que nós movemos nele. Ele vai dizer, esse altar que eu encontrei. E ele, um dia, falou, olha, teve um profeta de Creta que disse assim, quantos lembram que ele fala sobre isso, lá em Tito? Ele está recitando o mesmo profeta nessa passagem. Porque 600 anos antes de Paulo chegar ali, naquele lugar de adoração aos ídolos, Atenas estava tendo assim como uma praga que a gente teve, como a Covid. Todo mundo estava morrendo. Imagina aí, 600 anos antes de Paulo. Todo mundo morrendo. E eles tomem fazer sacrifício. Sacrifício para os deuses deles. Altares, 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 sacrifício. E a praga do mesmo jeito. Eles ouviram falar de um homem chamado Epimênides de Creta. É o que Paulo está se referindo. E disse, chama esse homem. Porque ele segue um Deus. E esse Deus é o Todo-Poderoso. Ele segue um Deus como Theos. Mandaram chamar o homem. O homem chegou, olhou e disse, mas vocês têm tantos deuses aqui. Eles falaram, mas pelo incrível que pareça, precisamos de mais um. Porque nenhum resolveu. Ele olhou ali onde tem o Areópago, onde tinha os altares, na colina de Marte. Ele falou para os sacerdotes que ficavam fazendo sacrifícios, eu quero ovelhas que não pastaram todo dia, eu quero argamassa e cimento, tijolo, e de madrugada tragam as ovelhas sem pastar, cimento e tijolo. De madrugada chegaram, e ele disse, a ordem que eu tenho divina é essa, soltem as ovelhas no pasto, elas estão famintas, se elas não pastarem, é porque o Deus que eu sirvo escolheu para sacrifício, e vai cessar a praga. Se elas pastarem, nós não temos o que fazer. Imagina, as ovelhas tudo com fome. E onde elas deitarem e não pastarem, vamos erguer um altar a esse Deus. Soltaram as ovelhas, nenhuma comeu. Leia a Enciclopédia Britânica, essa história está lá. Nenhuma comeu nada. Ele falou então, peguemos agora e vamos sacrificar. E no lugar do sacrifício, levantaram um altar sem nenhuma imagem e sem nenhum nome. Mas como nós vamos sacrificar a um Deus que não tem nome? E começou a chegar, a praga cessou, as pessoas estão se recuperando. Ele, Epimênides, falou, eu não posso dar um nome ao Deus que eu sirvo se ele nunca me disse o seu nome. Decidiram então fazer os altares e colocar assim, foi o Deus que cessou a praga, ao Deus desconhecido, Agnostos Theos. Fizeram vários. Depois de muitos anos, aqueles sacerdotes começaram a ver que aqueles altares estavam todos quebrados. Um altar sem imagem, de que vale para o povo idólatra? E viram que restava 2 e disseram, vamos preservar pelo menos um. E o outro sacerdote disse, mas por que a gente vai preservar um altar de um Deus que nós não sabemos o nome? Ele disse, cara, mas eu estava aqui, você estava aqui, esse Deus aceitou o sacrifício, esse Deus curou o nosso povo. Ele disse, mas eu não entendo por que devemos fazer um altar para aquele Deus que nós não conhecemos.
E um dos sacerdotes olhou para o outro e disse assim: vamos deixar pelo menos um, porque quem sabe um dia ele não envia alguém para revelar quem ele é. Quem sabe um dia ele não envia alguém que ele sabe o nome dele. E o apóstolo Paulo diz: é este o Deus que eu estou pregando. De um só homem ele fez toda a raça humana. Você está vivo por causa do Deus que eu sirvo. E a imagem esculpida não pode estar no altar. Ela deve estar em você, no seu coração, porque nele você vive, porque nele você se move, porque nele você existe, porque todos fomos criados à imagem conforme a semelhança do Altíssimo. Então o apóstolo Paulo está revelando que o ser humano é o altar de Deus. O salmista diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Só quem é altar do Senhor levanta a mão agora. Só quem é altar do Senhor levanta a mão agora. Deixa eu te falar uma coisa: todo ser humano que não conhece Jesus tem lá como uma plaquinha celestial, sem imagem, sem nada dentro dele, dizendo: ao Deus desconhecido. E ele está procurando qual é o nome desse Deus para preencher aquele altar. Eclesiastes 3, versículo 11 vai dizer: Deus escondeu a eternidade no coração do homem, para que um dia, se ele buscar, ele possa achar. As pessoas merecem o evangelho. Nós não merecemos a salvação, mas Cristo fez o ser humano ser merecedor das boas notícias. E você é a pessoa que vai levar as boas notícias ao Senhor. Deus criou Adão e Eva como a primeira arca da sua presença. Deus colocou o seu fôlego de vida. Deus fez com que ele habitasse num tabernáculo chamado ser humano. Nós devemos entender que sempre que o Senhor quer propagar, ou transmitir, ou prevenir, preservar a vida, ele vai usar uma arca. A primeira arca que Deus usou foi o ser humano e disse: multiplique-se. Quando o homem pecou, Deus disse: tem um plano novo. Eu vou trazer a semente da mulher. A semente é do homem, mas ele falou da mulher. É ilógico, mulher não tem semente para dar filho. Ela precisa da semente do homem para gerar o filho. E ele disse: eu vou fazer diferente, eu vou trazer pela mulher. Então ele estava dizendo: o corpo de uma Eva vai ser a arca a qual eu vou voltar para essa terra. Então a salvação vem pelo sofrimento de uma nova Eva. Ela vai ter dores de parto, porque vai aumentar muito mais as dores de parto. Mas a semente dela, o seu fruto, vai pisar na cabeça da serpente. Mas saibam, essa serpente vai ferir o calcanhar, ele vai morrer. Ou seja, a redenção é declarada pelo sofrimento de uma mulher e pela morte de um homem. Mas Deus vai colocar de volta a sua imagem na sua arca. Alguém pode dizer amém? Amém. Diga: Deus é bom. Um dia o pecado abundou no mundo. Deus disse: as pessoas não podem estar vivas. Eu sou um Deus muito santo, eu não posso comungar com o pecado. Então há que ter uma proteção para as pessoas viverem, porque todos estão em pecado, todos vão morrer. Então Deus teve uma ideia: eu vou preservar as pessoas mais justas dessa terra, porque todo mundo vai morrer. Mas como preservamos? Vamos fazer uma arca. Ele chamou um homem chamado Noé e decidiu fazer uma arca. E essa arca precisava ser betumada por dentro e por fora. A palavra arca que nós temos aqui é a mesma palavra que vai ser usada para a arca da aliança. A palavra arca que nós temos aqui, dizendo que vai ser betumada por dentro e por fora, a palavra betumar por dentro e por fora, ou betumar, significa, vem da palavra hebraica kefa, que quer dizer fazer expiação. Eu vou fazer uma arca, que dessa arca haverá uma expiação e vai proteger o que está dentro. Então Deus colocou a vida dos seres humanos e dos animais dentro da arca, fez a expiação e protegeu para que a água não entrasse. Mesmo no meio de algo mortal, eles não morreram. Então Deus
precisa de uma arca. Ele mostrou isso na arca que nós temos. E olha que coisa interessante, lá na frente, Deus então vai falar, quando Ele vai querer juntar o povo para dar a lei, porque, veja, Deus quer que o homem tenha a imagem dele dentro dele. Você é aquele que vai avisar. E o interessante é que Deus então começa a achar o povo de Israel, chama Moisés para poder indicar através da lei, o tabernáculo e a vinda de Cristo. Vocês entendem tudo isso? Para voltar ao Éden. E o interessante é que quando Deus vai falar com Moisés, Ele fala diante, Moisés está no deserto e vem um fogo consumidor numa sarça que não consome. Você lembra disso ou não? Moisés, Moisés. E Deus vem sobre uma sarça que não se consome, mas que tem poder, e fala diretamente com Moisés. Que dá um cajado de milagres a Moisés. Que dá autoridade para Moisés. De onde veio isso? Diga comigo, da sarça. Você sabe qual era o tipo da árvore que era a sarça? É o que a Bíblia chama de acácia. Deus veio sobre uma árvorezinha, um arbusto chamado acácia. E Ele não consumia aquilo e não deixava se consumir por causa de sua presença na madeira da acácia. E através daquela acácia, Ele falou e deu poder ao homem de fazer milagres. Aí Ele agora dá a lei e diz: faz para mim uma arca. Eu faço a arca de quê, Senhor? Da mesma madeira da sarça que você falou comigo. E coloca a minha presença, eu vou estar no meio do povo. Então, a sarça virou arca. A árvore virou a caixa. Vocês estão compreendendo ou não? E aí a Bíblia diz que Deus queria habitar no meio do seu povo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, não. Diga, Deus é bom. João capítulo 1, versículo 14. A Bíblia vai dizer que quando Jesus nasceu, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês sabem o que quer dizer a palavra se fez carne? Se fez tabernáculo, tabernaculou. Ou seja, Jesus é a arca de Deus. Ele é o mesmo modelo que veio no primeiro Adão. A presença de Deus está nele. Ele é o tabernáculo. Nós precisamos levar para o meio do povo. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é maravilhoso. Voltando na arca de Noé, quantas portas tinha a arca de Noé? Vocês lembram ou não? Só uma. João 10,10, Jesus então falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Diga comigo, Jesus é a porta. Mateus 1:23, Jesus diz assim: o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo, porque ele vai ser Emanuel, Deus dentro do homem. Mateus 18:20 vai dizer: porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. A Bíblia diz que Jesus é a raiz de Davi, ele é a acácia. E diz que repousará sobre ele o meu espírito, a minha sabedoria. Meu Deus do céu. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Uau! Voltemos para Gálatas, que meu tempo está terminando. 1,15. Faça de novo. Obrigado. Gálatas 1,16. Quando, porém, é o que me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar, tirar a tampa, para que o seu filho seja visto em mim. Ou seja, nós somos a sua arca. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção que é a parte mais importante. João 16, versículo 7 vai dizer:
Jesus está indo aos céus e ele diz assim, o povo diz, Senhor, não vai, fica Jesus, já se faz tarde. Jesus, por que você está indo, Jesus? E ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos. João 16:7 diz, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Meu Deus do céu. Você sabe o que Jesus está dizendo? Se eu não for, eu vou continuar sendo um judeu de 30 e poucos anos, com o Espírito Santo, e você sem nada. Mas se eu for, eu vou poder te recriar como do original. Você vai ser minha arca, e eu vou poder habitar em você. Então Jesus está dizendo, eu quero ser como você é. Não. Eu não quero só ser um homem do Oriente Médio de 30 e poucos anos. Porque o ser humano foi criado para viver, para existir e se mover em mim. Eu quero ir, porque eu quero ser você. Eu quero ser brasileiro. Eu quero ser brasileira. Eu quero ser asiático. Eu quero ser africano. Eu quero me mover em todos. E eu quero que vocês vão avisar a todos. Como? Tira a tampa. Revela que eu estou dentro de você. Revela que eu estou com você até a consumação dos séculos. Alguém pode dizer amém? Diga, Deus é bom. E o interessante é que a arca da aliança, que é a base de Adão e que demonstra quem Deus é a igreja, a qual ele deu poder, a qual ele pagou um alto preço. E hoje somos como Moisés. Da sarça ele nos deu poder. Da arca tem o cajado de milagres. A Bíblia diz então que virá sobre ti o Espírito Santo, e você vai receber poder para testemunhar. Todo o amor de Deus pelo ser humano vai ser visto através de pessoas comuns, através de pessoas que servem na igreja, que estão no estacionamento, que estão nos seus empregos, na sua faculdade. Deus está dizendo, eu quero me revelar através de pessoas comuns. Derramarei sobre vós o meu espírito, e você vai ser como... Ai meu Deus. Você vai ser como eu sou. Porque eu nunca vou te abandonar, e vou confirmar com sinais e maravilhas. Você vai ser meu embaixador, você vai ser meu representante. Por isso, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você precisa tirar a tampa para que o mundo veja que o rei está com você. Deixa eu te dizer uma coisa. Antigamente tinha uma regra nos reinos. Eu lembro que eu fui a primeira vez na Noruega. E quando eu cheguei na Noruega, a bandeira estava a meio mastro. Na verdade estava embaixo. Meio mastro quando alguém morre. Ela estava lá embaixo, no castelo do rei. Eu perguntei, morreu alguém? Ele falou, não, quando morre na metade. E por que está embaixo? É porque o rei não está em casa. Quando o rei está em casa, aí levanta e todos vêm de longe. Então todo do outro lado da rua, e o rei está em casa. Quando o Espírito do Senhor veio sobre pessoas como você e como eu, pessoas simples, a arca do Senhor, o Senhor enviou a sua bandeira. O nome de Jesus é nossa bandeira. De longe as pessoas vão ver, o rei está em casa. O rei está em casa. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu quero chamar o grupo de louvor. Deixa eu contar uma história para vocês. O dia de Pentecostes era a única festa em Israel que se aceitava uma oferta com fermento. No dia 49, antes do dia 50, alguém trazia 2 pães, um com fermento e outro sem.
nenhuma oferta podia trazer fermento. Mas eles entendiam que o Pentecostes era o dia em que Deus deu a lei e que desceu fogo dos céus, lá no Antigo Testamento, no Sinai. Então eles entendiam que no momento em que você trazia a sua oferta, que muitas vezes era o que você tinha, representando que você não era perfeito, tinha fermento ainda em você. Eles entendiam que o dia de Pentecostes representava que o poder do Espírito Santo, através do fogo, queimava toda a impureza de quem eu era, de quem você era. E te dava capacidade de você não olhar para os seus erros, mas olhar para o poder que Deus derramou sobre a sua vida. Essa é a ideia do Pentecostes. E você tem o quê? Um cajado de milagres nas mãos. Deixa eu exemplificar com uma história. Eu morava aqui em Recife, eu morei de 2007 a 2009. E eu morava num lugar, não era lá essas coisas não. O pastor Júnior era meu vizinho. Mas ele era chique, ele tinha carro. Eu pegava como era o nome daquele ônibus que eu ia para o shopping, que era R$1? Era Ipicep Boa Viagem, né? Um conto, pagava. E às vezes eu não podia, eu ia a pé. Então, eu lembro que comecei prosperando, Deus começou a me dar algumas coisas no ministério, crescendo tudo, mas eu permanecia morando ali, viajando o mundo todo, voltava. Aí eu ia comprar roupa no Shopping Center Recife. E eu fui em uma loja. Gente, o terno era caro. E aí eu vi numa outra loja um ternozinho, rapaz, que meu dinheiro, vamos dizer que eu tinha 2 dinheiro, né? Vamos dizer assim, 200 dinheiro eu tinha. E o terno que era ruim, era mais ou menos isso. Mas o que eu não sei você, mas quando eu vou no shopping, eu não sei porque eu só vejo as coisas que é muito cara para mim. Eu só quero aquilo que é muito bonito. Eu disse, Jesus, aquele negócio tá 1.000 dinheiro. Eu só tenho 200. Eu quero aquele. Aí eu olhei para o outro assim, esse tipo aí eu já tenho. Um negócio feio desse. Ao invés de continuar comprando o que eu estava acostumado, eu olhei para aquele e falei, Jesus, faz um milagre. E fui embora. No outro dia eu voltei, eu falei, rapaz, eu vou lá, porque vai que Deus fez alguma coisa e aquele terno vai ser meu. Eu não sabia como, mas eu não podia pagar aquele terno. Era de uma marca muito famosa, boa. E meu dinheiro era uma roupa muito comum. Quando eu passo lá, que eu olho na loja, tinha assim, promoção de hoje. De 1.000 por 200. E eu comprei. No ano de 2008 para 2009 eu comprei meu primeiro terno de grife. Gente, eu usava aquele terno e o pessoal dizia, rapaz, você está bem vestido. Era meio grande, mas está bonito. E eu comecei a ver que era muito diferente você andar com aqueles terninhos ruins que eu tinha. Se você só tem um terninho ruim, usa, irmão. Mas aquele outro caiu muito bem. Coisa boa cai bem no crente. E o Senhor falou comigo algo. Filho, eu paguei o alto preço. Eu não paguei o alto preço para que espiritualmente você ficasse, eu vou viver essa vidinha, eu sou fulano, filho de mamãe, maninha, painho, né? Vou ficar por aqui mesmo. Sou de peixinhos, vou ficar por aqui. Quem sou eu? O Senhor falou assim, eu te tirei do sertão. Não foi por causa da roupa natural que você vestia. Foi as vestes celestiais que eu coloquei em você. Deixa eu te dizer uma coisa. No Antigo Testamento a Bíblia diz, só 3 classes de pessoas, mais o juiz, era ungido por Deus. E na sua maioria os juízes eram dessas 3 classes. Na verdade era profeta, não era rei.
mas representava o reino. No Antigo Testamento, o preço para ser um sacerdote, você tinha que nascer na tribo de Levi. Era um lugar específico, com uma vocação. Para ser profeta, a unção era algo inalcançável, tinha que ser escolhido a dedo. Para ser rei, tinha que nascer em família real. E quando Deus instituiu que Davi estaria no trono, você tinha que ser de Judá. Deus teve uma grande ideia. Se eu mandar alguém de Judá, que também é sumo sacerdote, e que também é profeta, e se eu pagar o preço através deste homem, ninguém mais precisa pagar o preço. Você não vai gostar disso não. Ninguém mais precisa pagar o preço para ter vestes celestiais. Alguém pagou a diferença. E o mínimo que nós temos, se entregamos a Deus, Ele diz: eu vou te usar como rei, como profeta, como sacerdote nessa terra. Não importa se você é de Pernambuco, não importa se você é de Arco Verde, Pesqueira. Alguém de Judá te deu o direito de ser rei. Alguém de Levi te deu o direito de ser sacerdote. Alguém que é profeta te deu um cajado de milagres. Fique de pé, fique de pé. Ele é rei, ele é profeta, ele é sumo sacerdote. E ele pagou o preço que nós não precisamos pagar para termos vestes celestiais e para tirar a tampa e dizer ao mundo: Cristo Jesus vive, Cristo Jesus está em mim. É esse que eu vos anuncio. De um só homem fez toda a humanidade. Quando você for orar por as pessoas, ame com o amor de Deus. Não chega com condenação, fala sobre a solução. As pessoas vão se apaixonar e vão vir correndo receber Jesus. No último dia, na cruzada da Etiópia, eu estava pregando, tinha cerca de 30 mil pessoas no culto pela manhã. E eu trouxe a mensagem sobre o cego Bartimeu e eu falei: olha, Jesus hoje mandou te chamar. Você quer ser salvo? E das 30 mil pessoas, cerca de 12 a 15 mil se converteram. Veja, eu não sou lá essas coisas, mas eu sei a roupa que estou vestindo. Jesus pagou a parte alta, a minha parte é bem pouquinho. Levante as suas mãos, o Senhor vai te usar. Eu vou fazer, meu tempo foi embora, mas eu vou fazer algo agora meio bagunçado. Se você quer sair daqui brilhando nessa roupa nova, que a imagem de Deus seja vista tirando a tampa, para revelar o Filho de Deus. Eu não sei como a gente vai fazer não, vai ter outra sessão daqui a pouco, mas você vai sair daí do seu lugar e vai vir aqui na frente. Vai vir aqui na frente. Não tem problema, nossa equipe aqui é boa, vai organizar tudinho pra gente depois. E eu tenho crédito aqui, eu nunca baguncei a igreja. Então hoje eu vou usar o crédito que eu tenho. Vem. Aleluia. Aleluia. Isso. Vem o máximo de pessoa para frente. Vem o máximo de pessoa para frente. Pode deixar elas bem perto aqui da plataforma, não tem problema não. Fica tranquilo, o povo não cai não. É um evangelista, não é profeta não. Pode vir. Todos necessitam, aleluia, de um amor perfeito. Oh, aleluia. Vem. Tenta vir o mais próximo possível. Pelas laterais. O máximo que você puder. Isso. Graça e esperança. Isso. De um Deus que salva. Só a sua atitude já vai fazer algo novo. Aleluia. Cristo
quero que você faça algo comigo que te marque hoje. Eu quero que você deixe esse dia marcado. A primeira coisa que você vai saber é: Deus não precisa de pessoas especiais. Ele vai colocar a roupa especial em você. Essa parte é dele. O preço alto não é você quem paga. Você paga o mínimo. Ele já pagou a diferença. Ele trouxe aquela roupa bonita do Antigo Testamento, de rei, de sacerdote e de profeta, ao nível que você pode acessar. Não há uma exclusividade de nacionalidade ou de tribo. Não importa de onde você veio ou nasceu, você por Cristo Jesus tem direito a ser sacerdote de Deus, ser profeta. O que eu quero dizer para você é: a tampa foi aberta e dentro da arca tem a palavra. Dentro da arca tem o maná. O mundo precisa do pão espiritual. O mundo precisa da palavra. E o mundo precisa dos milagres. Você tem a palavra, você tem o alimento e você tem o cajado de milagres. Então nós não vamos ficar aqui: Senhor, me dá. Nós vamos nos levantar como embaixadores. Nós vamos de encontro à necessidade das pessoas. Eu estava na Etiópia agora e as criancinhas mal falam inglês, mas elas vinham correndo para gente estrangeiro, e ao invés de dizer assim: tudo bom, como a primeira coisa que eles faziam era em inglês, as poucas palavras que sabiam falar: money, money, I'm hungry, I want to eat. Dinheiro, dinheiro, eu estou com fome, eu quero comer. E eu pensando: meu Deus, nós temos tanto e às vezes reclamamos. Minhas filhas estão tão bem nos Estados Unidos, e olha essas crianças. Quem é que vai poder ser o irmão mais velho para anunciar ao filho pródigo que eles podem voltar para casa, que a fome será cessada? Você tem isso hoje. Você tem isso hoje. Levante as suas mãos agora. E você vai fazer uma aliança com Deus do que você vai fazer esses dias. Não serão minhas palavras, serão as suas palavras. Foi você quem disse a ele. Não foi o pregador que te forçou. Fala com ele o que está no teu coração. Eu disse uma vez: Jesus, deixa eu fazer o que o Senhor tem para a minha vida. Me dá a chance, Senhor. Eu orava e dizia: eu não tenho propósito. Então um dia ele falou o propósito. Eu falei: então, Senhor, eu não quero mais morrer. Eu quero levar o teu propósito. Faz de mim uma voz para pregar a tua palavra. Irmão, não olha para a situação e o que você está vivendo, mas olha a roupa nova que Jesus te colocou. E como você pode ajudar as pessoas na sua empresa, no seu trabalho, na faculdade, na sua família. Como eu faço isso? Abra a tampa. Revela o Filho de Deus. Revela quem Cristo é para as pessoas. Ame o pecador e você vai alcançá-los. E eu vou orar agora para que você receba poder do alto. E esse cajado de milagres, essa roupa especial já está sobre a sua vida. E o poder de revelar está sobre você.